Fala galera, tá começando mais um episódio do Passo no DM. Eu sou a Amanda, estou aqui com Duane e Letícia. Começar já falando dos recados básicos. Se você estiver escutando pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, liga o sininho e deixa seu like e seu comentário. Todo o engajamento é muito importante para que o vídeo atinja mais pessoas interessadas no futebol feminino. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, nos avalie, e agora tem um campo de comentário, então deixa seu comentário que nós estamos de olho. Inclusive, tivemos um aumento expressivo do número de ouvintes no Spotify, então muito obrigada. E também segue a gente lá no Twitter. É Twitter, vai ser Twitter pra sempre. E no Instagram, @PassoNoDM. Quem fala X é direitista. Essa aqui é a minha opinião. É o nome oficial. Oh, não. X não, aqui é Twitter. Me recuso a me conformar com Elon Musk. E aí, como é que vocês estão? Agora que já... Eu ando muito amargurada, né? Eu e Duane estamos muito amargurados. Letícia, você está menos amargurada? Você está mais... Não, eu estou amargurada. Eu tô amargurada. As coisas estão me irritando muito, só que eu não tô falando. Mas vai só mantendo-se no coração. É, só depois o quê? Fica doente por isso, né? Fica guardando mágoa no peito. Todo dia, a Duane e eu soltamos alguma amargura no WhatsApp do Passo no DM. Não, e é uma boa válvula de escape, porque, sinceramente... É bom ser amargo perto de amargos, né? Não, vou ficar guardando rancor. Melhor eu não quero ser amarga perto de uma pessoa que vai falar: ah, não, mas tem que ver o lado positivo. Não tem! Que lado positivo, bicho? Não tem lado positivo. Tudo é uma desgraça. Não tem. Lado... Todo dia é uma tragédia atrás da outra. O mundo acabou em 2012 mesmo, a gente que não se tocou, porque de lá pra cá... Ó, de lá, desses dias, é onça, é bomba no Irã, é gente que morreu em vulcão. Ah, não. É balão caindo. O balão, gente. O vídeo do povo caindo do balão ao vivo. Você consegue ver tudo. Você consegue ouvir o grito do povo morrendo. Como que não fica amargurado com uma porra dessas? As pessoas postam isso e você não pode ficar se sentindo mal. Tipo, você fala assim, nossa, eu tô muito mal. Como que você tá mal aí na sua casa? Você postou um vídeo de uma pessoa morrendo. Você quer que eu fique como? Né? Disso, sabe? Gente. Vamos lá, um pouquinho. 2 minutos. Se você não quiser ouvir esse pedaço, pula 2 minutos pra frente. Mas que ódio que me dá quando a pessoa ela abre a câmera do celular e começa a chorar e se filma chorando e posta na internet. Ah, é muito triste que isso que está acontecendo. Gente, pra quê? Que você tem que... Nem todo mundo precisa de uma opinião. Digo eu fazendo podcast aqui pra dar minha opinião sobre as coisas. Mas nem tudo precisa de opinião, gente. Por favor, gente, não fique usando óbito dos outros pra ficar fazendo trend motivacional. Poxa vida, não, sério mesmo. Esse negócio da menina do vulcão, eu fiquei mal, cara, mas eu fiquei mal aqui na minha casa. Eu fiquei mal mesmo, não fiquei fazendo trend no TikTok, falando que poderia ser eu. Que coisa horrível. A noção das pessoas tá onde? Não tem noção. Não tem noção, acabou em 2012. Isso aqui é o pós, que a gente não tava sabendo, e a gente ficou na parte ruim, né? Quando isso aqui é o bad place. Isso aqui é o que eu ia falar agora. Isso aqui é o bad place. A gente não tá... Aqui é o purgatório. Eu acredito que a vida, essa vida humana, essa consciência humana aqui é o purgatório. Depois disso aqui, que você, depois de passar pelo sofrimento, a gente vai ascender. Mas isso aqui não tem jeito. Isso aqui, se é o melhor do que a vida dá pra oferecer, esse mundo aqui não me conformo. Não, sabe o que vai nos salvar? O TikTok a gente vai comentar no final do podcast. Isso aí garante que o mundo acabou mesmo. Esse mundo acabou e... enfim, vamos lá, né? No episódio de hoje a gente vai falar sobre o amistoso da seleção brasileira contra a França, a rodada final do Brasileirão, e de orgulho, de Pride, e não o Orlando Pride, sim, é junho, né? Mês do orgulho pleno LGBT. Mês do orgulho. Pleno mês do orgulho. Sabe que eu não sei se vocês conhecem a sigla GLS. Eu ia falar mês do orgulho GLS, mas acho que a nossa audiência não ia saber o que era. Ultrapassada já. Ultrapassado. Eu vi uma playlist no Spotify esses dias, as melhores GLS, eu não aguentei. Enfim, bora começar. Falando do Campeonato Brasileiro, que terminou a primeira fase e volta depois da Copa América agora, com as quartas de final,
que já estão definidas, então vamos falar disso daqui a pouco. Dessa última rodada, vale destacar o embate entre Corinthians e Cruzeiro, foi um jogo muito bom, valia muito para os dois lados, o Cruzeiro queria tirar pontos do Corinthians para manter ou até aumentar a distância em pontos entre os times, que pode ser crucial na definição de mando em uma possível final entre os dois. Já o Corinthians, jogando em casa, precisava ganhar para garantir o segundo lugar e diminuir essa distância para o Cruzeiro. E foi o que aconteceu, o Timão venceu por 4-2 e agora somente 2 pontos separam os times. O jogo foi uma loucura, logo aos 2 minutos, pênalti para o Corinthians, em cima da Johnson, e a Gabi Zanotti, imortal, converteu. O Cruzeiro conseguiu o empate ainda no primeiro tempo e virou no segundo tempo, mas o Corinthians foi avassalador. Aqui é a Letícia que escreve o roteiro, tá, gente? Então, vocês relevem. O Corinthians foi avassalador, como sempre, empatou e virou em apenas 3 minutos. Duda Sampaio acabou com a seca dela, de todo mundo que escolheu esperar, fez valer a lei do ex e empatou a partida. E a Tamires virou uns minutos depois e a Letícia Monteiro fechou a contagem. E aí, Letícia, o que você diz desse jogo? Corinthians e Cruzeiro realmente são os melhores times do campeonato? Acho que são. O jogo foi bom, o jogo foi muito bom. Assim, acho que pra quem assistiu neutro, foi melhor do que pra mim, porque eu tava já... Um dia antes eu já tava com diarreia de piriri, com medo desse jogo. Isso é um grande elogio pro Cruzeiro, que tem feito uma boa campanha. O Cruzeiro acabou perdendo a invencibilidade, né, nesse jogo, e foi muito importante pro Corinthians diminuir a distância, porque todo mundo sabe que se o Corinthians conseguir jogar uma final na Neoquímica Arena é crucial, né, pro Corinthians ser ou não campeão. E só 2 pontos, agora um tropeço e uma vitória do Corinthians já tira essa diferença. Então, o jogo foi bom, o Cruzeiro mostrou que é bem resiliente, é um time que tá criando casca, ainda acabou, claro, perdendo pro Corinthians de uma forma muito Corinthians, né, que foi uma virada, assim, muito rápida, mas o Cruzeiro tem mostrado que é forte candidato ao título, sim. Eu gostei do jogo também, sabe? Eu achei que foi um jogo que entregou o que a galera esperava, reviravolta o tempo todo, porém, é muito complicado. Eu acho muito engraçado o time do Corinthians, cara, que chegou na hora do vamos ver e já tá lá enchendo o saco de novo. Mas que time chato, gente. Hein, credo, não dá um tempo, não dá uma paz, não dá uma folga. Enfim, eu acho que assim, a gente falava muito do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma campanha muito boa, tanto que ficou em primeiro lugar. Porém, agora nessa fase de mata-mata, meio que. Não é que zera tudo, mas assim. Depende muito do momento atual para ver o que vai acontecer no campeonato. O que você fez lá atrás conta para uma certa vantagem? Até conta. Mas dentro de campo, como é que tá o momento atual? E talvez o Cruzeiro precise de um pouquinho além, né? Então agora o Cruzeiro não pode mais tropeçar, porque continua contando pontos, né? Esses jogos da fase mata-mata. E aí, se o Cruzeiro não conseguir manter, e se o Corinthians for decidir em casa, se chegar, obviamente, na final, realmente muito difícil. Além desse jogo, tinha pouca coisa em disputa. O São Paulo venceu o Inter e ainda sonhava com o segundo lugar. Venceu, mas acabou ficando em terceiro por conta da vitória do Corinthians. Mas o Tricolor vem embalado com 5 vitórias seguidas pelo Brasileiro e ainda ganhou de virada do próprio Corinthians no Paulistão. Vocês acreditam que o São Paulo vem forte para a briga no mata-mata? Cara, o São Paulo é um caso sério, viu? Porque o time ali é difícil ali, né? Eu acredito que o elenco, as peças são personalidades fortes e tal. Então, O grupo, a gestão de grupo ali no São Paulo, eu imagino que seja difícil. E mesmo assim, o Thiago Viana tá conseguindo, com um elenco curto, embalou uma sequência ali de vitórias, ganhou de forma épica do Corinthians, também uma virada em 2 minutos, agora no Paulistão. E o São Paulo já foi vice ano passado, né? Já joga Libertadores esse ano, então é um time também que tá aprendendo. Foi campeão da Supercopa, então é um time que tá aprendendo a ganhar, tá aprendendo a ser campeão. Então eu ficaria bem de olho nesse São Paulo, sim, que o pessoal tá colocando muito esse preto no branco, né, do Cruzeiro e do Corinthians, mas olho no São Paulo. Eu concordo também. Eu acho que o São Paulo, até por esse jogo que teve contra o Corinthians, se candidata muito. Acho que o São Paulo, ele tá esse ano quebrando, assim, eu ia falar quebrando tabus, aí eu falei, será que vou usar essa frase? Mas é meio que isso, sabe? Tá virando páginas, assim, vencendo jogos de forma que talvez em outro momento perderia. Então, se tornou um time muito forte também, mentalmente falando. Um time que consegue vencer jogos extremamente difíceis.
E teve uma oscilação no campeonato, mas conseguiu voltar, sabe? Conseguiu reequilibrar e conseguiu se manter ali na briga das primeiras posições. E acho que isso importa muito também para esse momento, né? Para essa parte de fase mata-mata do Brasileirão. Bom, além disso, a única outra coisa para se definir é quem se classificaria em oitavo. O Red Bull Bragantino venceu o 3B de forma bem tranquila e garantiu a classificação para o mata-mata pelo segundo ano consecutivo. Lá na parte de baixo da tabela, o Juventude e o 3B brigavam ali para ver quem seria rebaixado. E com essa derrota para o Red Bull, o 3B acabou sacramentando sua queda. Sport e 3B voltam a jogar a Série A2 no ano que vem. Triste, mas bem esperado, né? Foi o que a gente comentou lá naqueles primeiros podcasts da primeira rodada. O Sport nem tentou, né, tadinho? Tipo assim, não montou um time que fosse brigar. Montou um time para ter. As jogadoras em si tentaram muito, inclusive o jogo contra o Cruzeiro foi um jogo que o Sport era para ter vencido, porque teve um impedimento nada a ver, que a jogadora saiu diante do meio campo, porém, realmente não tinha o que fazer, né? O Sport tá desde o... Vixe, tem muitas rodadas, a gente já imaginava que ia cair, não conseguiu pontuar praticamente nada. O 3B, em um certo momento ali, pareceu que fosse sair. Deu uma... mas não foi. Sim. Eu achei, inclusive, surpreendente que o 3B brigou até a última rodada, né? Isso também diz bastante sobre a Juventude, eu acho. Porque eu tava esperando um pouco mais do Juventude, mas também talvez seja só uma leiguice minha. Mas eu achei que o Juventude ia passar um pouco mais tranquilo, sabe? E chegou até a última rodada. Eu acho que tanto o Juventude contra, na verdade, o Sport também. O Sport, em alguns jogos, jogou muito melhor do que o resultado mostrou. Acho que tinha alguns pontos, alguns jogos que o Sport conseguiria até arrancar alguns pontos, mas assim, acabou ficando na diferença técnica mesmo, mas não achei que o Sport foi tão ruim assim. Eu acho que o 3B, pra mim, era pior do que o Sport quando eu via jogar, né? Mas eu me surpreendi um pouco com a dificuldade que o Juventude teve em se manter, só sacramentando aí a permanência na última rodada. É isso. Agora passando rapidinho pelos confrontos do mata-mata. Certamente vamos fazer um episódio mais profundo sobre isso, mas depois da Copa América, mas os confrontos ficaram assim. De um lado da chave, o líder Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino, que se classificou em oitavo na última rodada. Nesse mesmo lado, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, que teve uma ótima recuperação no campeonato depois que a grandiosa Rosana entrou no cargo de técnica e acabou se classificando em quinto. Do outro lado, o Corinthians garantiu a segunda colocação e enfrenta o Bahia. Já o São Paulo e a Ferroviária fazem o duelo paulista das quartas de final. Vocês querem fazer uma não expectativa, mas um palpite ou vamos deixar para o pós-Copa América? O que vocês acham desses confrontos? Eu acho que a torcida do Flamengo já tem que levantar a mão pro céu. Que a Rosana chegou e tá ótimo, classificou. Parabéns, palmas, e é isso. Agora, não sei, pode ser que ganhe do Palmeiras? Pode ser, mas aí é um jogo honesto, assim. Cruzeiro e Bragantino, acho que vai dar Cruzeiro. Sabe o que eu tava pensando? Será que na Copa América tem como alguém, jogadora, ser vendida na Copa América, assim, depois de acabar a Copa América? Tem janela? Não tem, não, né? Acho que tem. Tem, Ave porque Maria. a janela. Eu ia perguntar sobre isso, inclusive. A janela europeia abre, acho que depois da Euro, né? Sim, Em agosto. Agosto tá aí. Vai feder isso aí, gente. Acho que é isso que eu ia falar, de pessoas, assim, quais jogadoras e times que estão em risco de perder, assim, grandes jogadoras, principalmente jogadora de seleção brasileira que vai estar na Copa América e mais Cruzeiro, São mais Paulo, amostra. Corinthians. Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, muita gente que pode. Acho que isso aí pode mexer, não vou nem palpitar. O Palmeiras e o Flamengo mais. Até porque a gente falou, né, no começo do campeonato, que o Cruzeiro pode muito bem perder a Isa Haas. Ao qual o Corinthians pode perder muita gente também, se... Não, o Corinthians não tem contrato com metade do time. O Corinthians não tem contrato. Quem quiser. Só sub-20 do Corinthians da final. Não, sub-20 é a Gabi Zanotti. Sub-40. Sub-40 e sub-20. Não, mas acho que vai mexer isso aí. Eu acho que, se eu tivesse que apostar, eu acho que Corinthians e Cruzeiro perdem pelo menos uma jogadora. Cada. Eu acho que não acho. Em agosto, não.
Você acha que não? Acho que não. Ela Você acha que é torcida algum isso aí, time amiga. europeu... Não, Isso aí é torcida. não é Isso aí torcida. não É porque o Corinthians e o Cruzeiro estão bem respaldados para esses jogadores em termos de contrato, né? Então chegar o Pix. vai ter que chegar com muito Pix. Amiga, mas é um Pix em euro, em libra. Vale 6, 7 vezes mais. Não sei, eu acho que talvez a Johnson, talvez. É. É, que ainda tá barato, Eu né, no acho que se mercado. for europeu, eu acho que se for dos Estados Johnson, Unidos, Dudinha. então, eu acho que se for europeu, eu acho que vai ser agora nessa janela. Que se o time que tiver interesse for europeu. Agora, se for Porque aí faz a pré-temporada eu acho. pra já começar. Vamos todos orando. Por favor, Deus, afasta. Sampaio. Afasta a tentação. Ai, ai. Enfim, então, Cruzeiro acho que passa. É. Será que, Doni, você quer apostar no Flamengo ou você não vai deixar a Eu- razão? Eu acho que o Flamengo vai passar, sem brincadeira, eu acho mesmo. Acho que vai passar porque a Rosana tá fazendo um trabalho bom e acho que vai passar. Eu sim. acho que esses duelos do meio vão ser. Eu não consigo falar se vai passar Ferroviária ou São Paulo ou. Eu ia perguntar que pra mim, acho que Ferroviária, São Paulo e Ferroviária é o mais. De novo, né? Toda Eu não semana tem aguento São Paulo e mais. Ferroviária. Toda semana Eu não eles aguento jogam. mais. Chega! E é um jogo. E E é sempre é um sempre jogo. 0x0. Aham, Coisas que são contra 1-0. São Paulo e Ferroviária. Tem que ter uma lei proibido. Mas eu ia dizer que Bahia e Red Bull talvez sejam os melhores sétimos e oitavos que o Brasileirão já teve. O Bahia tá numa crescente absurda. O Red Bull Bragantino é um time muito esperto. Então, o Corinthians e o Cruzeiro que não joguem bola pra ver. Inclusive, estou com plano de ir para a Bahia, galera. Que isso? Não, você esse ano empolgou. Eu empolguei. Agora faz. Manda o Pix aí pra me ajudar a pagar Caravana. Tô organizando. Ai, ai. Bom, é isso. Vamos voltar mais a esse assunto depois da Copa América e dedicação total ao Campeonato Brasileiro. Por enquanto, vamos focar em seleção brasileira e tem episódio especial também saindo semana que vem sobre a Eurocopa. Mas, primeiro, seleção, porque as mulheres deste solo enfrentam a França nessa sexta-feira, dia 27, em Grenoble, na França. Falando em França, eu estou com o meu streak do Duolingo de 91 dias, amigas. Eu já consigo... 92, inclusive. Por isso que você sabe falar Grenoble. Je parle français très bien. Que isso, hein? Poliglota. A poliglota é ela. Enfim... É o último amistoso antes da Copa América. O jogo começa às 16h10, horário de Brasília, e vai passar na Sport TV. Lembrando que o time que viajou para a França é o mesmo convocado para a Copa América. Então, vamos lá, algumas expectativas. A maioria do elenco chegou no domingo e já está treinando, desde segunda, todo mundo junto. As jogadoras que jogaram Paulistão no domingo, porém, chegaram depois. O caso de Kaká, Dudinha, Marisa, Johnson e Duda Sampaio só se apresentaram na terça e perderam 2 dias de treino. Vocês acham que elas podem ser titulares por conta disso? Na cabeça do Arthur, foda-se. Duda Sampaio jogou ontem, joga amanhã também. Sim, infelizmente, com ela é assim que rola. Mas eu acho que vai depender da condição física mesmo. Eu acho que a Duda só não joga se realmente não tiver como. As outras pode ser que ele segure, sim. É um jogo importante para a França também, né? Acho que é o último amistoso da França antes... Assim, é o último amistoso da França antes da Copa América. A Copa América, antes da Euro, que já começa semana que vem também. Sim. Então, vamos lá. Alguém quer fazer uma previsão do time titular do Brasil contra a França? Eu acho tão difícil. Eu acho difícil também, mas vamos tentar pensar com a cabeça do Arthur aqui. Ah, não, vou ficar doida, não vou fazer não. Não, vamos lá. Socorro. Eu acho que Vai. ele vai com o que ele tem de melhor, certo? Porque é o provavelmente não, é o melhor amistoso que vai fazer daqui pra frente, né? Não sei se esse ano contra quem mais vai jogar, mas provavelmente a França vai ser o que tem de melhor, então ele vai testar o que ele tem de melhor, porém, o que ele tem de melhor dentro do contexto de que ele vai jogar com a França. Então, eu acho que ele vai ser um pouco mais conservador do que ele geralmente é. Então, Lorena... Mas é o Arthur, né? Sim, mas eu não acho que ele vai de peito aberto, entendeu? Jogar com o Brasil... Como é, Felipão? Coragem, Felipão. Não acho que vai ser isso. Vai pra cima da Alemanha. Não é tudo isso. Isso.
Então, acho que ele vai de Lorena. E aí, o trio de zaga. Tarciane e Zarraz. Old, óbvio. Ainda mais pensando na Catotô, né? Tem que ter uma zaga Isso. alta. E aí, vem a terceira. Que eu fico em dúvida se a Marisa joga por isso. Por causa por ter chegado depois. Mas a Marisa é mais rápida. Só que eu acho que ele vai de Fê Palermo. Mas precisa de uma jogadora rápida contra esse ataque da França. Precisa. Nossa, A a Gianni. Diani ali, pelo amor de Deus. O Twitter vai criticar a Fê Palermo. Tem uma pessoa no Twitter que vai criticar. Mas será que a Marisa não vai passar mal com ela? Também com a Gianni? Ai, nunca se sabe, né? É difícil. Então, É. eu apostaria na... Deixa eu pensar, vai. Marisa ou Fê Palermo, gente? Assim, talvez a Fê Palermo que entrega assim o arroz com feijão. É, eu acho que ele vai de Fê Palermo muito pensando que a Marisa chegou depois também. Uhum. Então, Fê Palermo. E aí, o que eu acho? Eu acho que na aula ele não vai de Luane. Justamente por Ih, isso. pra tentar mais conservador. Isso. Vai com quem? Então, eu não sei se ele vai de Portilho. Se ela tiver em Nossa. condição. Tem Portilho. Ou a Antônia. Estranho. Eu acho. Mas é o Arthur, né? Porque as duas não jogaram É. até alguns jogos. Mas o Arthur é o Arthur, nunca se sabe. Então, eu acho possível que ele vá de... Eu diria Antônia. Eu diria Portilho. Hum. Se ela tiver em condição física, né? Eu não sei se tá. Tem essa questão. Vamos ver. Aí a Yasmin na outra. E aí o meio. Angelina. E eu acho que pode ser que ele vá de Ana Vitória. Espera aí que eu não estou escrevendo aqui. Deixa eu escrever. Ó, Lorena, estamos aqui fazendo um brainstorm, Tarciane, gente. Isa Haas e Fê Palermo. Sim. Aí vai de Pode pôr a Antônia. Antônio. Mas você falou É porque eu acho que a Portilho não vai ter condição, mas eu acho que ele preferiria. Vou colocar Portilho / Antônia. Porque com a Antônia você consegue formar ali. E do outro lado é Yasmin, né? Isso, Yasmin. Tá, aí vai. Meio. Angelina. Angelina e Duda. Ou a Ana Vitória. Vai depender No lugar da Duda. É, mas eu acho que ele vai de Duda. Se ela tiver em condição. Tá, e as três do Caroline. ataque. 3 do ataque não, Caroline May, né? Sim. E aí Gil e Amanda. Você acha que ele não vai de novinhas? Eu acho que não, também por ter chegado depois. Como eu falei, eu acho que das que chegaram depois, só a Duda deve ser titular e mesmo assim não põe a mão no fogo. Pensa algo diferente, Duane? Eu não sei. Eu, essa parte física, talvez concorde, mas o Arthur às vezes é doido. Então, talvez ele não queira nesse lado. Se bem que tem a Copa América, né? Talvez ele não arrisque por isso também. De fadigar alguma jogadora, né? Sim. Mas eu acho que ele quer testar algumas situações, por isso que eu acho que ele vai com a Duda, contra o time mais forte, entendeu? Ele quer testar esse meio, por exemplo, contra a França. Aí por isso que eu acho que talvez ele vá de Marisa, porque talvez a Marisa seja a terceira titular dele, então ele quer testar nessa situação. Então tem tudo isso também. Vamos ver. Semana que vem, quando a gente voltar. Palpites? Sobre o amistoso. Eu não vou empolgar. Um empate aqui tá bom pra mim. Não. 2-1 E a Brasil. França vem de uma sequência, né? A França vem de uma sequência de vitórias aí. Vocês Embalaram, empolgou. Tá, vai. Eu vou aqui. Amanda, eu vou falar o empate 1-1. 2-1 Brasil. Eita. Letícia, 2-1. Duane. 3-0. Eita! Aloprou. Empolgou demais. Pra quem? Pra qualquer lado. Pro Brasil, né? Brasil, claro. Gols 3-0. vai ser a Gil e a Gil e a Isa Haas. Eita! Que Bola aérea, né? Bola aérea. Realmente, agora foi. Não, eu acho e você, Duane? Não, eu acho que eu vou fazer um gol também, mas os outros não vou arriscar, não. Eu acho que esse jogo de amanhã vai vir pra acabar de vez com o pavor que o brasileiro tem da França, sabe? Essa é a minha percepção. Eu apostando no gol da Caroline. Foi segura.
Se for pênalti, esquece. Não, mas aí ninguém faz, né? Se for pênalti. Aí acabou, pode largar de mão. Substitui pra Marta entrar e bater E olha o lá. pênalti. Ah, É. bom, é isso. Vamos voltar semana que vem e falar desse amistoso. Assistir com muita atenção para ver o que a gente pode esperar do Brasil na Copa América e também da França na Eurocopa. Vamos falar um pouco sobre o nosso mês, o mês do orgulho e a relação disso com o futebol feminino. Eu não criei muito roteiro sobre isso, porque eu queria que a gente falasse mais da nossa, sei lá, nossa experiência no mundinho de futebol feminino. Eu acho que de todos os esportes que eu já joguei, que eu já participei, que eu já assisti, eu acho que o futebol feminino é o que mais é meio que normalizado. Tem muito gay, tem muita lésbica ou bi, e é meio que quando alguém não é gay no futebol feminino é que você fica, o quê? Chá de revelação hétero. Por que vocês acham que isso acontece tanto, principalmente com o futebol? Eu tenho várias teorias, mas eu não. São teorias da minha voz da minha cabeça, né? Não tem Mas nada. é a sua opinião, amiga. Nada estudado. Eu acho que a primeira questão é que pelo futebol sofrer muito preconceito e tal, quem gosta de futebol sapatão, essas coisas, a gente já vai pro ambiente, a gente meio que as pessoas que vão jogar futebol, elas meio que não estão nem aí, né? Você já sabe. Já estão falando mal mesmo, então, tipo, whatever, já vou pra lá sabendo e aí é muito legal, porque no futebol feminino acaba isso não sendo o assunto. Qualquer outro ambiente que, pelo menos na minha infância, quando eu chegava, adolescência ali, sempre você ser LGBT era um assunto. Sempre tinha que ir, como que é? E no futebol feminino não era um assunto, porque, cara, praticamente todo mundo era. E até quem não era lido como se fosse. Tipo, tem muita menina que eu conheço que é hétero, que joga bola e, tipo, e as pessoas falam que é lésbica, que é bi, mas tipo, só porque joga futebol, enfim. Então, como todo mundo já era mesmo, não era um assunto. Então, Nunca foi tabu, né? então a gente se divertia, porque aí a gente falava de quê? Do futebol, falava de outras coisas, e aí era um espaço que você podia viver tranquilamente sem ter que ficar explicando o que era ser LGBT, enfim, acho que até hoje talvez ainda seja muito assim, eu não sei como que é para as meninas mais novas, mas assim que foi minha adolescência ali. E o fato de eu acho que por que meninas LGBT acabam procurando futebol? Acho que, na verdade, procuram esporte no geral. Porque acaba que a gente tem menos essa coisa dos paradigmas de ser mulher, sabe? Porque, ser feminina, ser delicada. E esporte geralmente é o contrário disso. Obviamente que isso é um estereótipo antigo e tudo mais. Mas aí o fato da gente já é lésbica, já é bissexual, já, tipo, né, transexual, enfim. Você já tá meio que nem aí sendo mulher, no caso, né? Do ponto de vista de mulher. Não consigo fazer análise do ponto de vista dos meninos. E aí você acaba que praticar esportes é mais natural. Você fala, cara, já não tô nem aí mesmo, não sou obrigada a seguir nenhum tipo de estereótipo, e você vai e pratica o que você quer. E acaba que o futebol, por ser um ambiente, como eu falei, que o assunto ser ou não LGBT é irrelevante, o pessoal acaba indo. Por exemplo, no vôlei, eu não sabia, tá, gente? Eu vou descobrir que o vôlei é tão LGBT depois, porque quem é das antigas aí sabe muito bem que os casais nem assumiram não é, mas enfim. No vôlei, às vezes, tem mais meninas que são hétero, e aí acaba que volta o assunto, né? Como é que é ser LGBT? E é isso, na minha percepção é essa, do ambiente ser realmente você não ter isso como tema, sabe? E entre aspas, estranho é se a menina falar que é hétero. Você joga futebol, aí você é casado com um cara? Que coisa, né? Puxa, realmente. É, diferente. Pra mim, assim, quando eu era criança, tinha os esportes de menina e os esportes de menino. Futebol era um esporte de menino, vôlei era um esporte de menina. Então, se você quiser jogar algum esporte pra minha mãe, não, tem que jogar vôlei, só homem que joga futebol. Sim, e eu acho também que uma coisa do futebol feminino é o fato de que as jogadoras profissionais se sentem muito confortáveis, né? A maioria, a sua grande maioria, em se assumir, em casar, em ter namorada. Inclusive, a gente fica zoando, né? A coisa da venda casada e tal, que é o fator no futebol feminino. A gente tem que lidar com isso. É um fato, acontece. Então, às vezes, a gente tem que. A questão dos contratos, a questão das contratações, a questão da jogadora sair do seu time. Tipo, ela quer sair porque ela quer ficar perto da esposa, sabe?
São coisas A que tem gente que lidar e tem fazem que parte. debater isso aí. Faz parte do universo do futebol feminino e tem que ter um diálogo, acho que isso não pode ser um tabu, por exemplo. O elefante no meio da sala. Mas é só do futebol feminino? Ou Não, no vôlei tem se também. você. Não só do esporte, tipo, se você tem uma família, você quer ficar perto da sua família. Talvez você não vai trabalhar na mesma empresa que seu marido, sua esposa, tanto faz, mas Mesma cidade. é sua profissão. Sim. Eu Você acho quer que estar na esse mesma ponto aí cidade, é pelo menos. um ponto importante, né? Talvez o futebol feminino exagere um pouco na questão de ter que estar no mesmo time. Que aí depois Depois dá um BO, É. aí já viu, né? Mas é Mas isso. o fato de querer perto é normal. E é muito positivo o fato de que as jogadoras se sentem confortáveis pra isso, né? Eu acho que é uma discussão, sim, é uma questão que às vezes extrapola, sim, mas eu acho que o futebol feminino ele acaba sendo bastante político nesse sentido, né? Da pessoa pertencer e ter orgulho de ser quem é, e de lutar por isso. Então, às vezes, a gente vê também questões de jogadoras que abertamente lutam, por exemplo, ou são contra, ou falam contra competições, por exemplo, em países que tem algumas questões em relação a direitos humanos e coisas assim. E isso também é outra discussão, né? Porque é fácil apontar o dedo para certos países e não apontar para outros. Mas, enfim, isso é uma questão um pouco mais abrangente. Mas eu acho que o futebol feminino se sente confortável em realmente ser voz para quem elas são. E eu acho isso muito importante. E eu acho que essa questão de poder falar, de poder ser quem é tão natural que acho que é isso que é a parte mais legal, porque é natural, né? A gente sabe que a jogadora, ela tá sendo simplesmente ela. Então, isso ajuda muito. A gente brinca negócio da jogadora ser hétero, não, mas tem muitas jogadoras que são hétero e, tipo, normal, tudo bem. Eu acho que é a modalidade que lida melhor com tudo isso, sabe? Que, cara, tudo bem ser quem você é, do jeito que você tudo bem, os relacionamentos que você tem, isso não importa. E realmente é a modalidade que isso não importa. Né? Em outros locais, por exemplo, no futebol masculino, muita gente fala que se o cara ficar com outro, ninguém vai ligar. E é mentira, a gente sabe que é tudo da boca para fora, que quando acontecer, tanto que não falam muito dos casos que já tiveram, sempre é um escândalo. Então, acho que esse ambiente de futebol feminino talvez seja um dos melhores ambientes para quem é LGBT. Obviamente que a gente precisa sempre estar falando sobre isso para que esse ambiente se mantenha. A gente sabe que em qualquer lugar tem pessoas preconceituosas, independente de tudo, isso existe. Não adianta a gente falar que é um mundo perfeito. Porém, o fato de a gente estar sempre se posicionando como torcedores, as jogadoras como jogadores se posicionando também, dirigente também. A própria Arthur já falou sobre isso, então eu acho que isso ajuda muito a que a modalidade continue esse ambiente seguro, sabe? Acho que isso que é importante. Outro ponto que eu quero falar também é como existem vários tipos de esporte, mas geralmente são aqueles esportes onde tem a comunidade LGBT mais forte, e aí você acaba vendo essas relações que as pessoas têm com certas jogadoras e com casais, e assim, eu sei que no vôlei tem muito, mas eu nunca fui do mundinho vôlei, assim, profundamente para saber, mas eu sabia, assim, dos casais que todo mundo sabia, né? Sheila e Mari, quem nunca viveu. E no futebol feminino, putz, inúmeros casais e não casais e fanfic, que depois fanfic. É estranho ler fanfic de gente que existe. É estranho. Mas lia, né? Não, assim, mas faz parte, eu acho que da cultura do fã. E eu acho que mas existe um pouco de cultura de fã nesses esportes, assim. é isso que eu tava pensando, porque assim, não existe tanto no esporte masculino, talvez. Existe com as meninas, né? As meninas fazem fanfic com o Richard Hughes, Ai, meu Deus. Davi Luiz, sabe? Então você acha que é uma coisa mais da mulher? Assim, claro que é, né? Mas é uma coisa mais do público feminino de criar essas realidades, essas relações com. Essas realidades no feminino, eu ia falar de jeito mais leve, mais fofo, sim. Porque se a gente for pro lado masculino, são coisas que melhor a gente não comentar. Acho que né? Tipo, que os caras também fazem fanfics É de outra com forma. mulher, só que é pesado.
Então, acho que nesse contexto a mulher fantasia mais uma coisa romântica. Acho que sim. Eu acho que tem muito também do negócio de livro, né? Tipo, sei lá, fanfic de Crepúsculo, fanfic com banda, fanfic com cantor, com cantora. Eu acho que assim, faz parte da cultura de você ser fã de alguém, você idealizar e esse tipo de coisa, e virou uma naturalização. Mas assim, é esquisito, e eu acho que é ok até certo ponto. Mas assim, quando a pessoa existe, eu acho meio estranho. E eu falo isso como uma pessoa que lia, e às vezes eu leio fanfic pra me divertir, assim, pra dar risada. Mas é estranho. Não é pra levar a sério, né, gente? É brincadeira. Sempre que eu li fanfic, era pra dar risada. Porque quem que ia ler fanfic da Tobin Cega pra levar a sério? Pela literatura. Mas vira livro também. Tem algumas coisas algumas fanfics que viraram livro, né? Então faz parte da arte. Mas assim, Tobin Cega pra mim sempre foi... Tinha umas fanfics que era, tipo assim, pura loucura. Sim. Pura alucinação. Uma coisa do submundo ali. Mas eu acho muito Mas, por exemplo, alguns... Eu acho desconfortável. Eu acho que essas... É claro que as jogadoras sabiam. Por exemplo, vamos falar de Prif, Kristen Press e Tobin Heath. Elas fizeram um episódio do negócio que elas têm no YouTube e falaram sobre as origens do casal, como que elas começaram, como que foi essa situação, e elas falando que elas sentiam a pressão de fora mesmo antes delas serem um casal, que elas já viam, tipo, os cortes, os GIFs no Twitter, elas estavam assim, elas sabiam do que as pessoas estavam falando sobre elas, mas elas nem eram um casal ainda. Elas nem tinham, tipo, entendido o que estava acontecendo, e tinha essa pressão do público, e era pesado, era coisa tipo, Tobin vista em tal lugar, Kristen vista em Portland, porque ela está em Portland, não teria nada que fazer lá. E era uma parada meio stalker, assim, não era moleza, não. Então, eu ia falar, tipo assim, se eu fosse jogadora ou se eu fosse famosa e eu tivesse lá uma amiga que iam começar a me chipar com ela, eu ia achar muito estranho, porque aí eu ia começar a ficar maluca. Porque eu ia começar a falar, será? Tipo, eu já sou emocionada, vocês sabem, né? Imagina, você é hétero e a outra amiga... ou você é gay, sua amiga é hétero, aí você começa a ver todas aquelas coisas, e você pensa, nossa, será que é? Porque a minha amiga, eu gosto dessa pessoa, mas será que eu gosto dela dessa forma? Eu ia ficar maluca. Ainda mais porque, você sabe, por muito menos eu me emociono, né? Então, tipo assim, imagina... Vocês sabem, né? Um emoji. Não. Aí, tipo, se começa... você começa a ver porque o pessoal sabe editar vídeo. Isso aí não dá pra falar com esse povo aí. Pega os momentos certos. Às vezes um olhar que não é nada a ver. E aí você já fica, será? Então, assim, eu acho que por isso é desconfortável e é estranho. Mas as pessoas estavam certas, né? Realmente, acertamos, né? Não só com o Prif. Prif é a história boa, por enquanto ainda tá indo bem. Mas elas conseguiram manter, assim... Eu acho que elas compartilharam quando elas quiseram compartilhar, e agora que elas estão um pouco mais abertas, porque estão mais fora, assim, dos holofotes. Não estão mais na seleção, então meio que dá uma relaxada e já estão gay véia, né? Já estão, acho que não estão muito aí para isso. Mas, por exemplo, Crashling, que céu e inferno. Também um grande exemplo de... Mas Crashling sempre foi, né? Acho que tem a ver com o hype também, com o tamanho do relacionamento, como você falou. Mas, gente, assim, a questão de Crashling, tipo, a Ashley era ninguém. Só porque era branca e sarada. E aí todo mundo gostava. Amiga, mas ela era alguém, assim, por isso ela virou alguém. Em termos de seleção, nunca foi uma pessoa que ameaçou ser a primeira goleira. Porque tinha 20 goleiros melhores que ela, mas de alguma forma ela estava no time também. Mas tinha 20 goleiras com o braço tatuado que postava foto de regata malhada? Não tinha. Tinha. 20 que namorava a Ashley Harris? Não. Esse é que namorava a Ali Krieger. Isso, Ali Krieger. Não tinha. E tinha todo um contexto. E outra coisa também, sobre esse casal. Eu acho que, cara, era tão óbvio que elas eram um casal lá no começo, porque quem que vai para um país nada a ver, atravessa tudo. Em 2000, só pra ver um jogo. Sim. Tipo, hoje de um time ruim. Que time. Então, assim, né? Então, e era um momento que as teams, aquela coisa de, por exemplo,
boy band, essas coisas, tava tudo no auge ali, tava tudo dessa parte, Justin Bieber. Foi uma fase muito, sabe? Justin Bieber, One Direction, Fifth É. Harmony, E aí, era tudo ao mesmo tempo. e aí, um casal no futebol feminino, que loucura, que coisa incrível. E eram duas padrões. O povo Tem bastante a questão da enlouqueceu. representatividade também, né? Tipo, casou, sabe? Eu Sim. posso, tiveram filhos, eu posso também. O Existe povo toda essa enlouqueceu. idealização também das pessoas que. O tamanho de Crashling é Das pessoas que imenso. não se veem, né? É. Não se viam Sim. nessa posição, sabe? Tipo, verem que elas podem ter uma família, etc. E também pode dar ruim, né? Claramente. Pode E ter elas baixaria. aproveitaram essa onda, né? Porque muito tempo ficaram assim, meio que assume, não assume, aí assumiram. Mas assumiram, eu lembro com um post assim no Instagram que todo mundo sabia que assumiu, mas era meio ambíguo também, não falou assim com Sim. todas as letras, né? Mas aí Aí quando depois casou, que assumiu, aí era só pegando, biscoito. recebendo dinheiro, biscoitando Era e biscoito. Sonho. O tempo todo. O casamento foi assim, biscoitagem. não culpo. Tem que aproveitar, tem que lucrar. Lucrou, tanto que quando separou, a baixaria que foi, saiu na revista de fofoca mais famosa dos Estados Unidos. O Léo Dias delas. O Léo Dias dos Estados Unidos, não, acho que é mais classudo que o Léo Dias. Eu adoro Crashling porque foi tudo muito, né? É É. muita exposição, é muito. Aí quando foi acabar também, baixaria, traição, são não traição, não sei o que, guarda das crianças. Então, é isso. Quem disse E que Ashley gay namorando Sofia Bush, tipo, como entrou pra tipo, Hollywood, gay assim. pinando, gay roubando, gay. Chega de história de gay, Mas com a atriz. Ai. Mas uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui é sobre a pressão que as jogadoras têm em se assumirem. Tipo assim, nem todo mundo quer se assumir, nem todo mundo precisa se assumir. E assim, eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado pra começar, tipo, sabe? A colocar elas como coisas que elas nunca disseram que são, nem coisas que a gente sabe se elas são, nem coisas que a gente sabe se elas querem que saibam que elas são. Então, assim, não é todo mundo que é assim também, que é aberto, que quer falar. Que quer militar, que quer falar. Então eu também acho que tem que respeitar quem não é, quem não quer. Também vejo. Eu acho que essa geração nova tem muito isso, de tipo assim, esse negócio de se assumir é uma coisa muito da gente, mas assim, da gente velha. Mas eu acho que a galera mais nova não tem esse negócio, tem aquele momento que eu vou chegar e vou contar. Só vive a vida. Então, tipo, tem muita gente que não vai ficar, tipo, nem acha que isso é um assunto, sabe? Tipo, cara, porque na cabeça da pessoa não é um assunto. Então, acho que tem muito Por isso. exemplo, acho que o grande exemplo atualmente é tipo a Lia Williamson. Todo mundo sabe que sapatão. Já namorou jogadora do mesmo time, agora ela tá namorando o ex-Miss Estados Unidos. Apenas. Tipo, apenas. Mas às vezes posta uma foto, uma fotinha aqui, uma fotinha ali, mas nunca falou nada assim com todas as letras. Eu sou lésbica, eu namoro mulheres. Não, mas todo mundo sabe, mas também não é uma questão assim. Mas essa linha é muito tênue, né? Entre você, tipo assim, você fala de uma pessoa que você sabe que é, mas você não sabe, porque ela nunca disse. Mas ela não tem problema com isso. Entre uma pessoa que nunca disse, você sabe que é, mas ela não quer que você saiba. Então, é muito difícil também. Principalmente, assim, na internet, as pessoas fã e tal. Porque, às vezes, a gente tá entrando num lugar que a pessoa não quer, entendeu? Então, é difícil mesmo. É muito difícil. Então, tipo, às vezes a gente aqui faz umas brincadeiras com algumas pessoas que, entendeu? Que eu não sei se a pessoa quer esse tipo de brincadeira, mas, enfim, faz parte também. E eu acho que tem que ter cuidado. E a gente também, como pessoas que tem gente ouvindo, mais pessoas ouvindo. Eu acho que a galera também tem um pouco de medo sobre isso, sabia? Eu acho que as jogadoras, apesar de a gente viver num mundo... Eu acho hoje um mundo mais retrógrado do que já foi um dia, sabe? Acho que teve um momento que a gente já foi mais liberal do que é hoje. Não entendo, assim, não tenho uma opinião 100% formada. Mas em alguns momentos, pra mim, eu tenho a impressão de que alguns preconceitos estão voltando com um pouquinho mais de força. E eu acho que as pessoas têm medo também de, tipo assim, ficarem rotuladas de ser isso ou ser aquilo. Tipo, provavelmente tem pessoas tem meninas que são lésbicas ou bissexuais que elas ainda têm um pouco de receio de falar sobre isso, porque pra gente pode ser algo tranquilo e pra muitos pode ser tranquilo, mas às vezes na cabeça da pessoa ela acha que não vai ser tão tranquilo assim, né? Sim. Então a gente não sabe. Fora que assim, cara, acho que é sempre importante a gente falar.
A religião ainda é uma coisa muito presente na vida das pessoas. E tem aquele post falando da... Ai, lembrei daquele post. Não pode ser lésbica e religiosa. Não, A seleção frente e lésbica, aí tá a foto da seleção brasileira. Mas acho que, enfim. acho que pra mim, uma das coisas que mais me incomodam hoje, dessa nova geração de fãs e jogadoras e relações, é o TikTok. E, assim, os vídeos, as músicas, os cortes, eu acho pesado. Tem umas coisas, a gente se manda algumas coisas às vezes que são... Que é muito Eu pesado. acho. Essa geração perdeu um pouco a noção. Talvez a fanfic fosse a mesma coisa, sim. porque também tinha fanfic que era bagaceira. Mas, não sei, o TikTok parece ser mais acessível ao público geral e à jogadora Não é tão mesmo bolha, né? do que... É isso. porque a fanfic tá ali naqueles lugarzinhos ali que a bolinha que você vive, você sabe. Mas o TikTok tá pra todo mundo. Sim, eu concordo nisso. Eu acho que a fanfic era uma coisa que só achava quem queria ver. Tipo, não ia aparecer, por exemplo, para um torcedor comum. Na sua For You page, você tá passando lá, você agiu e de repente... sim. Agora, o TikTok não. E assim, o alcance do TikTok é imenso. E eu também acho que essa geração nova, as palavras, assim, acho que eles não sabem o peso das coisas, assim. Perderam um pouco a noção mesmo, sabe? Não, é a percepção que eu tenho. Não só o fã, como a jogadora. Tudo. Gente, voltando pro Pride aqui, vocês lembram? Eu tinha uma ideia. A gente... no episódio passado, eu falei o quê? Que eu ia fazer a simpatia pra Santo Antônio, né? E aí eu não fiz. Acabei não fazendo. Só que eu comi o bolo de Santo Antônio e não veio medalhinha. Ou seja, eu não vou casar. Fiquei muito triste. Que fase. E se a gente fizer um reality show pra encontrar um amor pra mim? Eu passo no DM. Um reality show? O que você... Eu acho que vai bombar, gente. A gente pode fazer uma lista de requisitos. E aí a gente pega concorrentes. Tem que ser sonsa. Tem que ser sonsa. Não. A gente faz... Não aqui. E aí a gente faz um reality show pra encontrar um amor. E aí a gente pede pra alguma marca ajudar. Quero ver que marca que apoia o orgulho mesmo. Que marca que vai se envolver? Que vai bancar. Então a gente vai fazer um reality show do Passo no Fatal Models. Bom, se mandar 10 acompanhantes, né? Como é que fala? Já começa daí. Escortes. Não, gente, eu quero encontrar o amor, gente. Ai, você nunca sabe onde o amor pode estar. Amiga, não tem... Você nunca leu fanfic de Pretty Woman? Não. Então enfim, isso. Fica a dica. Pessoal, vai mandando. Quem tiver ouvindo... Mandem aí, se vocês tiverem interesse. Manda... Nossa amiga Letícia. Não, manda quais são os requisitos. Aí depois a gente vai pra parte do interesse. Vai ter requisito? Lógico. Eu achei que a pessoa mandava e a gente selecionava a partir de requisitos que eram... Mas então a gente tem que fazer uma lista de perguntas, então. Que time você torce é importante? Amiga, às vezes tem lindos casais com rivais. Não. Depende do rival. Não. Amiga, se você quer uma pessoa específica, você fala? Não! Não quero ninguém... Amiga, a gente pode só conversar no privado. Não, é o reality show. Então tá. Então tá. A profissão importa. Gente, inclusive, eu vi uma coisa que me deixou muito triste. Vou mandar pra vocês no WhatsApp. Então é isso, acabamos. É isso. Vamos deixar no ar, marcas, então. Bom, se vocês quiserem patrocinar o reality show... Imperdível. Um amor para a Letícia. E é isso. Voltamos na semana que vem para falar sobre Eurocopa e depois sobre a seleção brasileira e como nós nos saímos contra a França. Se você ouviu até aqui, muito obrigada e melhore, Thaís Regina. É isso. Tchau. Tchau.